Olá, planeta Terra! Chegamos à edição número 146 do RS Educação, no dia 13 de abril de 2026. O RS Educação, que é apresentado e produzido por mim, Bruno Eiseric. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, pelo canal Poa Streaming, no YouTube e Facebook, e no canal 160 da Soul TV e 15 da RBTV Serra Gaúcha. Já são mais de 20 mil seguidores no YouTube. Parabéns ao Poa Streaming. Poa Streaming TV, de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar com o apoio de Shopping Total, presente a todo momento, Home 7200, tudo para a sua casa, e Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. O patrocínio é do Sinep RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que o professor Dalpiaz está com inveja da convidada que vai estar com a gente hoje aqui. O professor Dalpiaz, obviamente, presidente do Sinep RS. Nunca vou deixar de dizer para vocês que vocês têm que assinar o nosso canal no YouTube. Queremos chegar aos 25 mil, 30 mil seguidores, né? E ative as notificações clicando no sininho. O Poa Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves e coordenação técnica de Eduardo de Azevedo, que toda segunda-feira gentilmente nos coloca no ar aqui. Poa Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem, como fazemos toda segunda-feira, vamos aos fatos relevantes que aconteceram no dia 13 de abril na história. E o primeiro fato que eu trago para vocês é lá em 1831, o Brasil ainda era o Império, quando aconteceu a Noite das Garrafadas, no Rio de Janeiro, uma briga entre aqueles que eram a favor de Dom Pedro I e aqueles que eram contra Dom Pedro I. Então vamos lá, então essa coisa de ser contra e a favor não está surgindo agora, né? Já vimos que na nossa história já existiam os pró e os contra naquela época, os pró Dom Pedro I e os contra Dom Pedro I. Em 1553, o diretor da CIA, Alan Dulles, ele criou o programa de controle mental, que nada mais é do que um programa que foi chamado popularmente de MK Ultra, que é um programa que depois até foi exportado aqui para a América do Sul e outros países, que tratou de conseguir informações através de tortura. Tortura nunca mais, já tem aquele livro, não custa a gente lembrar desse triste episódio que nós vivemos. E aí, vamos para 1958, uma época em que vivíamos a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O americano Van Cliburn, ele venceu a Internacional Tchaikovsky, um torneio de música em Moscou. Vocês conseguem imaginar o que significa isso, né? Um americano em Moscou vencendo um concurso de música em plena Guerra Fria. Em 1964, é um ano muito especial para o cinema, em especial na cerimônia do Oscar, que aconteceu no dia 13 de abril de 1964, quando o ator afro-americano Sidney Poitier foi o primeiro ator a ganhar um Oscar de melhor ator, sendo afro-americano, pelo filme Uma Voz nas Sombras. E finalizando os fatos relevantes acontecidos no dia 13 de abril, no dia 13 de abril de 1984, acontecia na cidade de Porto Alegre o famoso encontro, comício pelas diretas já.
eu quero dizer que eu me lembro, eu fui assistir, estava lá em 1984, no Largo da Prefeitura de Porto Alegre, o comício pelas dietas já, que infelizmente não foram aprovadas pelo Congresso. Aí o presidente Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral junto com José Sarney, aí Tancredo Neves acabou morrendo e o resto é história. Nascimentos relevantes. Em 1963, nascia o enxadrezista soviético Garry Kasparov, talvez e considerado o maior enxadrista de todos os tempos. Ele lá que em 1997 fez aquela famosa partida com o computador, o Deep Blue, né? E o computador venceu o homem no xadrez. Um falecimento, para a gente lembrar do grande sambista, radialista, que tinha as famosas mulatas, né? Em 2002, no dia 13 de abril, falecia Oswaldo Sargentelli, aos 78 anos. Hoje é dia do hino nacional brasileiro. Olha, gente, como é bonito o nosso hino, né? Hoje é dia do hino nacional brasileiro, com a letra de Joaquim Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva, o hino nacional brasileiro. Hoje também é o dia nacional da mulher sambista e o dia do jovem. Olha que legal, o dia do jovem é muito bonito. E dia da mulher sambista, além do dia do hino nacional, que é um dos 4 símbolos da nossa pátria. Muito bem, feita essa rápida introdução, até porque a convidada de hoje é muito especial e eu estou há tempo tentando trazê-la para o RS Educação, mas ela é uma pessoa muito ocupada, né? Afinal de contas, presidir o maior sindicato de escolas do Brasil não é uma tarefa fácil, mas antes de ser a presidente do CIESP, eu quero saudar minha grande amiga Marlene Schneider, muito bem-vinda ao RS Educação. Que bom que a gente vai conseguir bater esse papo com os outros assistindo, porque muito papo a gente já bateu, mas com pessoas assistindo é a primeira conversa que nós vamos ter. Muito bem-vinda, Marlene, que legal te ter comigo. Meu querido, eu que agradeço essa oportunidade. Realmente há muito tempo, Bruno, a gente tem conversado, mas não havíamos encontrado assim a data certa, né, para a gente poder bater esse papo assim, de coração aberto, tranquilo, né? Porque agora, há pouco tempo, eu consegui realmente me desvincular desse processo eleitoral, que foi muito trabalhoso, e assumi aqui, né, a presidência do CIESP, o Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, o que muito me honra. Que legal. Mas olha só, antes de assumir a presidência, e a gente vai conhecer primeiro um pouco a Marlene, que a Marlene, acima de tudo, uma educadora, né? E eu costumo dizer, Marlene, eu costumo dizer que a gente que trabalha com educação tem o bichinho da educação, que em algum momento da nossa vida a gente sofreu uma picada desse bichinho, começou a trabalhar com educação e não consegue parar mais. Eu queria que quem está nos assistindo também pudesse conhecer um pouco da tua história na educação, como é que foi o começo, quando é que tu despertou para a educação e conhecer um pouco da tua trajetória nesse setor tão importante, numa cidade, num estado tão importante como São Paulo. Nossa, Bruno, agora eu voltei de um tempo, viu? Meus 18 anos, com 19 anos, eu prestei um concurso, não é, no estado de São Paulo e consegui ser professora. Naquela época a gente chamava professora primária, né? Porque a educação básica ainda era dividida por ensino primário, secundário, não é? Acho que você mais ou menos pegou essa fase, embora você ache que é bem mais novo que eu. Mas foi assim, comecei realmente como professora primária, P1, numa fazenda no interior de São Paulo, sabe? Aqui em São Paulo, quando a gente fazia a escolha de um cargo de professora primária e ia para uma fazenda, a gente já iniciava nosso trabalho com 3 turmas, primeira, segunda e terceira série. Então, foi assim, uma coisa muito, muito boa da minha vida, porque eu, além de conviver com crianças de
do interior de São Paulo, de fazendas, né, eu pude me dedicar de uma vez só com essas 3 idades, né? Eram 7, 8 e 9 anos. Foi um ano na fazenda, depois me removi para São Paulo, fiquei mais um ano. Aí eu já estava terminando a minha faculdade não, estava no terceiro, quarto ano da faculdade de letras, né, onde eu fiz francês e português, e comecei, lecionava durante o dia, com turma ainda de... Hoje a gente fala ensino fundamental, naquela época era educação primária. E à noite comecei a adicionar um pouco de português e francês. Depois eu percebi que eu gostava também da parte administrativa, sabe? Era uma coisa que me chamava muita atenção. E foi quando eu resolvi fazer mais uma faculdade. Fiz pedagogia, já direcionado para administração. Depois eu fiz psicopedagogia. E aí fui caminhando na área educacional, fui prestando os concursos, fui professora primária, professora secundária, né, que seria a professora hoje fundamental e médio, fui assistente de diretor, fui diretora, fui supervisora, fui dirigente de ensino, que aqui em São Paulo é o teto, não é? E foi quando eu realmente, então, me aposentei. Como eu, nesse período que eu trabalhava, mas que eu já tinha encerrado um pouco meus estudos, eu resolvi fazer direito. Então, fiz o curso de direito, fui convidada para ser juíza classista. Hoje, infelizmente, já não existe mais, né? Mas durante 3 anos trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho, como classista. Encerrando meu período de classista, veio um convite para trabalhar no sindicato. Isso no ano 2000. Né? Eu gostava muito da parte de legislação e recebi pedagógica, recebi o convite e resolvi continuar. Era muito nova para me sentir aposentada, sabe? Acho que nunca a gente vai sentir cuidado suficiente para se aposentar. Eu acho que trabalhar é vida, não é? E eu me sinto viva trabalhando, e principalmente no que eu gosto. Então, vim para o sindicato, a convite até do professor Benjamin. Fiquei aqui durante 24 anos, praticamente no departamento pedagógico, com uma parceria muito grande com o jurídico, né? Que eu sempre fui muito ligada em legislação. Saí em 2024 do sindicato e logo em seguida, como mês depois que eu havia saído do sindicato, o novo presidente, que o professor Benjamin já tinha deixado, infelizmente, por ter falecido a presidência do sindicato, a presidência ficou vaga e assumiu um senhor que era tesoureiro na época e logo já lançou as novas eleições para a presidência do sindicato. Foi aí que, a convite de algumas escolas, eu resolvi participar desse pleito. E foi 1 ano e meio de muita luta, mas, graças a Deus, foi uma eleição muito justa, sabe, muito limpa, muito transparente. A chapa que eu encabeçava, né, conseguiu ser eleita e tomamos posse agora no dia 2 de março. E eu estou aqui agora mais tranquila para poder conversar com você, porque até então, você me desculpa, Bruno, realmente não havia como eu focar nesse nosso trabalho de hoje, nesse bate-papo. A minha cabeça estava toda voltada pelo pleito eleitoral, sabe? Conversando com muitas escolas, mostrando a importância de uma nova diretoria, porque a diretoria antiga ficou aqui, acho que quase 25 anos, não é? Então, a gente sentia que precisava uma transformação aqui dentro, e que esse pessoal que eu consegui montar essa nova chapa, estava todo mundo, sabe, comprometido com uma transformação. E foi, acho que isso que deu certo, que o pessoal nos acolheu, nos elegeu, e vamos começar um trabalho, não é? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, porque eu tenho esperança que esse sindicato, não é, embora
te agradeço você falar melhor de sindicato no Brasil. Eu acho que esse sindicato já, já teve épocas maravilhosas, certo? E que nós queremos que volte a ter esse mesmo tempo bom de trabalho, de respeito até pelos demais sindicatos, né? Quantas coisas boas nós fizemos aqui, depois deixamos de fazer, e os demais sindicatos foram em frente e foi um sucesso absoluto o que eles estão fazendo. Então é isso, meu querido. Eu estou aqui, coração aberto para continuar. Falei muito, né? Desculpa. Não, não, mas é que como a tua história é uma história bonita e longa, não adianta, não pode resumir quando tem uma história como tu tem. Eu quero dizer, Marlene, que assim, ó, nós já nos conhecemos há bastante tempo e eu não sabia dessa tua formação em direito e nem tinha sido juiz classista. Que tu és uma autoridade em educação, tu sabe tudo sobre legislação, a parte pedagógica, essa parte eu já sabia. A parte do direito quer dizer que para mim também foi novidade. E aí eu quero te provocar num assunto que eu acho que é muito importante e que muitas vezes as escolas elas acabam não dando valor para isso, mas a importância da participação das escolas na vida sindical. Né? Tu é uma pessoa, então, desde 2000, desde 2000, então, já tira um intervalinho, mas podemos botar 25 anos tranquilamente, 25 anos de vida sindical. Eu queria que tu pudesse falar para a gente dessa importância das escolas participarem dessa vida sindical. Por favor. Então, Bruno, que praticamente as escolas nunca tiveram muita participação, não. Principalmente quando se fala em convenção coletiva do trabalho. Aqui geralmente era um acordo, era uma negociação muito fechada, sabe? Não se ouvia diretamente as escolas, não é? E isso daí foi prejudicando demais nossas escolas do Estado de São Paulo, não é? E agora, uma das nossas propostas nesse pleito foi falar para as escolas, gente, nós vamos trabalhar juntas, nós vamos ouvir vocês, nós vamos saber as dores, sabe, das escolas pequenas, médias e grandes, nós queremos estar unidos. Não é? A escola, o sindicato o sindicato é das escolas, o sindicato tem que acolher as escolas, não é? E estamos iniciando um trabalho, uma das nossas propostas era essa, e a nossa convenção, já há alguns anos, ela sempre, o direito de convenção sempre por 2 anos, sabe? Isso daí, eu não sei te falar se tem sido uma coisa boa ou não para as escolas, porque a partir do momento que você fecha uma convenção 2 anos, aí que se começa a sentir as dores, não tem como voltar atrás. Já fechou, a escola tem que seguir, tem que acatar, e isso aí, em alguns casos, nem para os próprios professores a convenção fechada tem sido boa. Né? Então, uma coisa que, a partir de agora, a base das convenções sempre é março, 1º de março, esse ano a nossa convenção está fechada, não temos mais o que fazer nem negociar. Está feito, está feito. Mas pretendemos como iniciar agora, temos o ano todo para iniciar uma conversação com os sindicatos professores. Nós queremos, e nós temos certeza, que nós vamos conseguir, sabe, uma parceria muito boa, porque eu acho assim, e não só eu, mas eu acredito que esse pessoal, que eu estou formando uma comissão de negociação, o acordo tem que ser bom para os dois lados, senão não tem parceria. Certo? A escola precisa do professor, precisa que o professor trabalhe bem, ganhe bem, esteja satisfeito, não é? E o professor precisa da escola, é o seu ganha-pão, não é? E, então, assim, nós vamos começar, sim, negociação, trabalho, não é? E eu espero que a gente tenha êxito, assim, que seja uma parceria muito boa, e seja uma parceria a longo prazo, sabe? Que a gente possa ir caminhando junto, o sindicato de professores, o sindicato, nosso sindicato, que representa as escolas particulares do Estado de São Paulo. Atualmente, nós representamos 13 mil escolas particulares do Estado de São Paulo.
sabe? Atualmente, nós estamos com um número muito reduzido de escolas associadas. Por quê? Porque foram se perdendo pelo caminho. O sindicato foi realmente deixando de prestar serviços que a gente acha importantíssimos para a escola. Não é? Foram deixando esses serviços de lado, a escola foi se afastando, não é? Foi contratando assessorias paralelas, não é? E isso daí para nós não tem sido, não é uma coisa boa, porque o sindicato é um prestador de serviço também. As escolas têm que estar aqui junto com a gente e a gente com as escolas, não é? Então, nós vamos iniciar um trabalho. Eu sei que vai ser um trabalho, Bruno, que não vai ser assim, como tem muita gente que pensa, Marlene chegou lá, Marlene vai dar uma de Mulher Maravilha, vai fazer assim, as coisas vão acontecer. Não é assim. Então, eu peço para o pessoal, gente, calma, dá um voto de confiança para essa diretoria, não é? Não só para a diretoria, mas para os funcionários que trabalham aqui. Eu tenho funcionários que estão aqui há muitos anos, sabe? Funcionários que dedicaram a vida para esse sindicato, não é? Funcionários que conhecem mantenedor e até telefone, sabe, de cabeça do que estão há muito tempo aqui, não é? E sabe realmente como acolher essas escolas. É um trabalho grande, eu sei que vai ser grande, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, tenho certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de ter dito que tu não és uma Mulher Maravilha, tu és uma mulher maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta convicção disso. Meu amigo. E eu costumava dizer, Marlene, que o sindicato ele vai ser do tamanho que as escolas fizerem que o sindicato seja, né? Porque o sindicato só existe em função das próprias escolas. Mas o que eu fico imaginando, o desafio que tu tem nas mãos, se tu pega São Paulo, tu vai ter escolas que cobram uma mensalidade de 15 mil reais, escolas que cobram 500 reais. Eu imagino que a diversidade de escolas que tu deve ter na tua base deve ser um negócio incrível. Incrível, incrível. Então, e a gente vai ter que trabalhar com cada uma dentro do que cada uma tem condições de oferecer. Não é? Nós temos escolas, é o que você falou, escolas muito grandes, boas, com muitos alunos, um poder aquisitivo altíssimo, né? Mas temos também aquelas escolas de educação infantil, principalmente, que me preocupam, de periferia, não é? Que realmente nós temos aqui uma coisa que está nos preocupando e que também faz parte do nosso acordo, do nosso contrato de trabalho com eles, que é o seguinte: nós temos 3 contribuições anuais. Nós temos uma contribuição sindical, que é a que todo mundo tem, né? Nós temos outra contribuição assistencial e temos uma contribuição social. A assistencial, as escolas pagam todo mês. A social são 2 anuais, sabe? E são todas muito pesadas. Mesmo que uma delas seja em cima do número de alunos e a outra em cima da folha da arrecadação da escola, as escolas têm achado que realmente tem prejudicado muito as escolas, tem onerado muito as escolas, não é? Então, esse aí também é um outro trabalho que nós já vamos ter que ter uma assessoria para fazer uma pesquisa de mercado, para conversar com as escolas, para avaliar, para ver o que nós vamos poder fazer para beneficiar as escolas, não é? Vamos ter que chamar uma assembleia, lógico, porque é a assembleia que vai definir, não é, o que nós, enquanto sindicato, vamos poder oferecer para as escolas. E é assim, a gente pretende, Bruno, fazer tudo muito transparente, sabe? Muito transparente, né? Nós temos um pessoal que faz parte hoje do nosso conselho fiscal, um pessoal assim bem empenhado em ser bem transparente, sabe? Nunca houve prestação de conta de nada. Nós pretendemos, não é? Se não for mensalmente, bimestralmente, uma prestação de contas, o associado vai saber por que ele está pagando. Eu estou pagando o sindicato, mas eu estou recebendo isso, isso e isso. Você entendeu? Eu estou pagando, mas
Estou vendo uma vantagem. O meu jurídico está comigo, o meu pedagógico está comigo, sabe? O nosso site sempre com as informações necessárias para caminhar junto com as escolas, atualizar as nossas escolas com todas as informações, legislações, né? E é isso que a gente pretende. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marlene. A gente sabe que o que acontece em São Paulo acaba ecoando por todo o Brasil, né? São Paulo é um tambor, né? Aconteceu em São Paulo, isso vai acabar repercutindo em todo o Brasil. E a gente vê, pelo menos, muita propaganda do governo Tarcísio. E eu deixo claro aqui que eu não tenho político de estimação. Eu sei que, como o meu partido da Marlene também é o partido da educação, né? A gente se preocupa muito com a educação. E a gente tem, pelo menos, ouvido um grande avanço do ensino público aí em São Paulo. E eu costumo dizer que quanto melhor for o ensino público, o ensino privado vai ter que ser melhor ainda. Eu acho que isso É significa que verdade. subir o sarrafo não é ruim. Eu acho que a dicotomia Não. ensino público e privado não serve para ninguém. A gente tem que trabalhar com ensino de qualidade. Mas eu te pergunto, para ti que está vivendo o dia a dia, uma coisa é quem está vendo a propaganda, eu aqui mais de longe e tu no dia a dia. Está havendo mesmo, finalmente, uma valorização, uma melhoria na escola pública em São Paulo? Ou é mais marketing? Desculpa te perguntar assim diretamente. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu, eu saí o ano passado, em outubro do ano passado, do Conselho Estadual de Educação. Enquanto trabalhava no CIESP, eu tive o convite, naquela época, o nosso secretário era o Rocieli, conheceu bem o Rocieli, né? E o Conheci. Rocieli deu a oportunidade, conversando com o professor Benjamin, professor, por que não alguém do sindicato, né, que pedagógico, que gosta de pedagógico, fazer parte do Conselho Estadual de Educação? E o Benjamin chegou em mim e falou: ó, vou indicar teu nome. Eu, sinceramente, no primeiro momento eu não quis. Eu falei, não, calma, eu vou ter que me dedicar ao conselho aqui, é muita coisa, sabe? A gente fica assim um pouco preocupada, né? Mas realmente o meu nome foi indicado, o Rocieli também, junto com o governador, endossou, e eu cheguei no conselho. Realmente, o conselho, para mim, foi assim uma experiência muito gratificante na minha vida. Eu cheguei um pouquinho preocupada, não é? Porque, de repente, eu comecei a conviver com pessoas, ô Bruno, que eu admirava, sabe? Que eu lia assim, os livros de concurso, e, de repente, eu estava assim, ao lado dessa pessoa, essa autora desse livro, sabe? E foi assim, para mim, o começo foi assim, é, deslumbrante um pouco, porque de repente eu ali, né, com aquelas pessoas que eu considero pessoas iluminadas, sabe? São pessoas, uma Bernadette Gatti, né, uma Maria Helena Guimarães, imagina, a Guiomar Namo de Melo, são nomes de conselheiros que têm o maior respeito, não só em São Paulo, mas em nível nacional, não é? E, de repente, eu sentado ao lado da Guiomar Namo, sabe? Nossa, eu me senti assim, ai, que maravilha, Deus, fui abençoada, porque ali eu aprendi muito com eles, sabe? Foi uma nova fase da minha vida de aprendizado, não é? Eu fiquei 2 anos na Câmara de Educação Básica, que é o que eu praticamente dominava um pouco, né? Porque eu estava aqui há muitos anos no pedagógico do sindicato, não é? Mas qual foi minha surpresa? No último ano que eu devia permanecer, eu falo último porque eu não tinha já a intenção de continuar. Eu já tinha deixado claro para o presidente que eu encerraria os 6 anos, estava tudo muito bom, mas que eu não tinha a intenção de continuar no conselho. Eles riam, eles falavam para mim, está falando isso agora, mas você vai ver que na hora que a gente convidar, você não vai falar não. Falei, tudo bem. Mas, assim, o último ano, o presidente, ele, professor Roque, me chamou durante do término de uma das sessões e falou assim: eu tenho que indicar uma pessoa para o conselho, para a Câmara Superior, sabe? Aquilo me assustou. Falei, professor, Câmara Superior eu não entendo parte de faculdades, sabe? Universidades, essa parte eu não domino, e eu quero me sentir útil e trabalhar numa coisa que eu possa, como fala,
me sentir bem e saber o que eu estou fazendo. E, né? Ele falou, não, eu acho que eu preciso de você e acho que você tem, sim, condições, potencial para assumir a Câmara de Ensino Superior. Realmente, Bruno, foi um susto. Eu fiquei assim muito insegura, não é? Mas depois eu acho assim, a vida é um desafio constante, não é? Então eu pensei, quem sabe eu vou para lá e vou aprender mais, porque a Câmara eu me senti um pouco mais segura, né? Tinha excelentes nomes, o professor o Cláudio Salomão, que inclusive quem eu tenho um carinho muito grande como conselheiro, filho da doutora Dipe Salomão, que trabalhou aqui no nosso jurídico anos, não é? E que foi muito, olha, foi muito bom não só para São Paulo, mas para os outros estados também, quando ele ia lá para Brasília brigar pela educação, não é? Então, eu resolvi então assumir. Fiquei um ano, realmente um ano no ensino superior, na Câmara de Ensino Superior. Também aprendi bastante, sabe? Aprendi, então, assim, os 3 anos que eu permaneci no conselho foi muito bom. Ali eu conheci o FEDER, né? Tarcísio eu já conhecia por alguns eventos como governador, que o conselho participava. Mas o FEDER, o Tarcísio trouxe de Curitiba, do Paraná. Entende? Então, ele, para nós, um rapaz novo, sabe? Eu assim tenho uma admiração grande por ele, porque ele veio com assim querendo inovar, querendo transformar também muita coisa aqui em São Paulo, sabe? Então, para o conselho, nosso conselho estadual, ficou todo mundo também assim preocupado, né? Começou a mexer muito, transformar, mexer. Ele é muito novo, ele tem uma cabeça muito boa, iluminado e muito bem assessorado e com o apoio do Tarcísio, sabe? Eu sinto assim que em todo momento o Tarcísio apoiou todas as iniciativas do FEDER. E, concluindo, eu acho que está dando muito certo, sabe? Muito certo. As escolas estão melhorando dia a dia e com essa melhora do ensino público, o que acontece? É o que você falou. As escolas particulares estão tendo que correr atrás e fazer o melhor para poder se manter, não é? Como as escolas de preferência dos pais. Mas é isso. O Tarcísio tem sido um excelente governador, tem feito muito pela comunidade mais carente, sabe? Muitas obras, e isso eu acho muito bom. E fora que ele tem uma cabeça também que eu admiro, sabe? Tenho o maior respeito pelo governador e pelo FEDER também. Que legal, é bom a gente ouvir, porque quando a gente ouve que a educação ela está mudando, porque nós que militamos na educação, né, Marlene, a gente sempre ouve que a educação vai ser prioridade. Mas isso normalmente só é discurso em época de campanha. Depois dos outros 4 anos, a gente não fala de educação e volta a falar quando tem eleição. É. E aí eu queria então falar com aquela prof que lá no início da carreira foi lá para a fazenda, dar aula para a primeira, segunda e terceira série, trabalhando com a alfabetização, assim, e saíram os números, e eu fico preocupado, Marlene, queria te ouvir, quando a gente comemora que nós estamos alfabetizando 66% das nossas crianças na idade certa. Ou seja, nós estamos alfabetizando 2/3, 1/3 não está sendo alfabetizado. E se a gente não alfabetiza na idade certa, essa criança, quando vai passar, já não tem mais a unidocência, ela vai se perder com a pluridocência, ela já não vai talvez terminar o fundamental, não vai ingressar no médio, não vai ir para o superior. Como é que tu enxerga e tu consegue enxergar o Brasil apostando na educação como um todo? Eu enxergo sim, Bruno, eu acredito, sabe? Eu acredito, eu tenho muita fé. Eu acho que nós temos condições, nós temos. Eu me preocupo porque eu falo assim, tenho uma certa idade, mas eu tenho netos, e eu quero para os meus netos, para essas crianças desse país, um futuro melhor, certo? Um futuro melhor. E eu acredito que para ter um futuro melhor, a base é a educação. Não é? Então, eu rezo para que esses nossos governantes, né, tenham essa mesma visão que nós, não é? E invista cada vez mais na educação dessas crianças, não é? Porque o futuro desse país está na mão dessas crianças, não é? Da educação.
E aí a gente pega um número de 66%, tudo bem, nós estamos já. É que o que dizem é isso, né, Marlene? Caminhando. Nós já que nós já conseguimos universalizar hoje. Hoje nós estamos com praticamente todas as crianças dentro da escola, mas infelizmente a qualidade a gente ainda não conseguiu alcançar para essas crianças. E é claro que se a gente fala sobre escola pública e escola privada, a gente sabe que são realidades completamente diferentes. E mesmo imagina um estado como São Paulo, tu tem a cidade de São Paulo, uma realidade, no interior, outra realidade já completamente diferente também. É. Não, mas, Bruno, eu sou aquela pessoa que eu acredito que tudo vai melhorar, não é possível, tudo vai melhorar, e que nós vamos alcançar um índice cada vez melhor, sabe? A gente que viaja para fora do Brasil, não é, que vai conhecer, é tudo bem diferente, sabe? E às vezes as pessoas vêm comparando. Eu não acho que é certo ficar comparando, não. Nós somos um país muito diferente de uma Finlândia, mesmo de uma Espanha, de um Portugal, sabe, Bruno? Eu acredito que a gente. Nós estamos começando, nós somos um país novo também, não é? Nós somos um país novo, nós vamos, nós vamos. Eu acho que nós vamos, porque eu tenho fé que nossos políticos também vão se dedicar, certo? À educação, à saúde, à educação, é por aí. Eu acho muito interessante que tu traz, e eu também já estive em vários países, que até talvez o que é feito no Ceará necessariamente não vai se aplicar em São Paulo. Né? No próprio Brasil, nós já temos diversas realidades. Diversidade, né? E por falar em realidades, como é que está andando aí o Nem Vem? A Naime criou esse tema, tu conhece a Naime, a nossa amiga em comum Naime, né, que é o Nem Vem, que é o novo velho ensino médio. Porque nós tínhamos o velho ensino médio, aí se criou o novo ensino médio, agora nós estamos com o Nem Vem. Como é que está acontecendo em São Paulo? Eu sei que tu tem muito apreço por esse tema, no próprio conselho tu deve ter tratado sobre essas questões. Como é que está funcionando a questão do novíssimo ensino médio? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando saiu o novo ensino médio, né, eu fazia parte do CAPEP, com a Naime, né, professor Osvino, pessoas que eu admiro, que eu quero muito bem. Aliás, o carinho, um beijo para eles, um beijo para o Dalpiaz. Prometi que eu vou fazer uma visita aí, vou, entendeu? Porque eu sei que o CS, o sindicato daí, tem muita coisa para me oferecer, até para que poder, quem sabe, implantar aqui. Né? Mas, ó, meu beijo grande para o saudoso. E participando do CAPEP, eu realmente pude acompanhar toda aquela mudança que houve no ensino médio. A partir do momento que o Benjamin faleceu e que ele praticamente nos tirou, ele saiu, nosso sindicato saiu da FEDER, e logo em seguida eu também deixei de trabalhar aqui no sindicato, eu me afastei um pouco do que o CAEP tem oferecido para ajudar os coordenadores de todos os estados. Então, Bruno, sinceramente, eu não vou poder ter uma opinião formada, né, a respeito desse novo ensino médio atualmente. Eu sei que está com uma série de problemas, eu sei que agora, eu chegando, eu vou ter a obrigação de me aprofundar. Eu pretendo, olha, embora na presidência, eu pretendo continuar participando das reuniões do CAEP, porque essas meninas, esse pessoal, essas coordenadoras lá, o Eduardo, a Sônia do Conselho Estadual, sabe? A Fátima, a Olivia saiu, mas deixou outra professora do lugar, que chama Paula, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas eu sei que o CAEP está fortalecido e está com muita gente boa. E eu preciso e quero me aproximar novamente delas, porque eu tenho ainda muito que aprender dessas novidades que ocorreram nesse último ano e que eu realmente fiquei um pouco afastada, porque não dava para ficar com o pé em duas ou três canoas, sabe? Ou eu focava, não é? Aqui a presidência para chegar e tentar melhorar, transformar, fazer o melhor por isso aqui,
ou eu realmente me afastava de tudo, porque eu já não estava mais nem aqui, nem em nenhuma outra área da educação. Mas eu te prometo que numa próxima eu vou estar mais afiada nesse assunto, tá bom? E eu me lembro que cada vez que eu convidava a Marlene para a gente bater um papo, a gente conversa, Bruno, eu estou com foco agora, deixa eu resolver esse meu foco, que depois nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos poder falar sobre educação. E deixa eu até rapidamente aqui apertar uma tecla SAP aqui, porque a Marlene falou várias vezes no CAPEP, né, para que vocês saibam, quem está nos assistindo, o CAPEP é o Colégio de Assessores Pedagógicos, né, da escola particular, que é um órgão que foi criado na FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares. Agora, um grande abraço que nós vamos mandar junto para a nossa presidente, né, a professora Amabile, e a nossa felicidade de ter encontrado na nossa última reunião a Marlene, quando ela já estava, né, presidente do CIESP. Marlene, olha só, tu disse que nós estamos quase chegando aqui no final já do nosso programa, a conversa, ela tá tão gostosa, e aí eu acabei nem te perguntando assim, eu sei que tu tá botando a casa em ordem, tá organizando tudo, mas assim, quais seriam os grandes planos ou as grandes linhas que tu tá pensando para o sindicato nesses próximos 5 anos, né? O mandato é de 5 anos, é 2026 a 2030, né? O mandato é de 5 anos, sabe? Mas ainda ontem eu tive uma reunião com o pessoal, falei, gente, pelo amor de Deus, me dê pelo menos 2, porque é muita coisa, Bruno, é muita coisa. Eu mesmo não tinha ideia de que assumindo a presidência de um sindicato como é o de São Paulo, eu teria muitos desafios pela frente, sabe? Não é só na parte pedagógica, é na parte jurídica, é na parte administrativa, é na parte de obras, até obras do prédio, sabe? Porque nós estávamos há uns anos atrás, um prédio maravilhoso, bem no centro de São Paulo, ali, centro do Digo, mas ali na Vila Mariana, sabe? Depois acharam que a diretoria antiga achou que devia vender aquele prédio e construir um novo prédio com auditório e tudo mais. Tudo bem, esse prédio que construíram é maravilhoso, só que nós estamos na periferia de São Paulo, nós estamos na região de Santo Amaro, sabe? A localização desse prédio ficou muito difícil para as escolas de outras regiões de São Paulo. Não é? Então, nós temos aqui um auditório maravilhoso, nós temos um departamento de cursos que traz excelentes palestrantes, mas que, dependendo do dia e do horário, é impossível fazer, porque nós não vamos ter público, sabe? Ficou assim muito afastado do metrô. O metrô ajuda muito os professores a virem para os cursos, não é? Então, ficamos assim realmente num prédio maravilhoso, mas periferia, afastado, zona sul, quer dizer, desfavoreceu as escolas, zona norte, zona leste, zona oeste, não é? Eu não vou falar Grande São Paulo, porque a Grande São Paulo, eles também tinham que ir para outra sede, tinham que se deslocar mais. Mas aqui realmente ficou assim. Eu não sei se você chegou a conhecer esse novo prédio nosso, né? Mas está muito bonito. Tem tudo para acolher bem as escolas. Só que eu tenho, meus desafios também são esses, né? Os cursos que a gente sempre procurou trazer os melhores palestrantes e oferecer uma base boa para os nossos professores, estamos sentindo dificuldade, não é? Então, estamos fazendo muitos cursos online, porque aí a gente não só São Paulo, Grande São Paulo, mas a gente atinge também o interior, não é? Agora, o que eu pretendo fazer? Nós tínhamos, do estado todo, 14 regionais, não é? Onde, bimestralmente, a diretoria ia, fazia reunião com as escolas, levava palestrantes para essas regiões. Isso aí a gente sentia que o interior estava tranquilo, se sentia acolhido com isso. Já há alguns anos, mesmo na época do Benjamin, cortou-se isso, o novo presidente que assumiu fechou todas as regionais, sabe? E isso daí deixou praticamente as escolas do interior, principalmente órfãs,
né? Porque qualquer coisa eles têm que ligar para São Paulo para ouvir, né? Então, isso é uma coisa que a gente pretende com jeito, com calma, no tempo certo de cada um, a gente pretende chegar, aproximar novamente desse pessoal das escolas do interior, sabe? É o que eu te falei, são 13 mil escolas, Bruno. Sabe o que é isso? É uma loucura. Nós temos uma obrigação com todas, porque nós somos o sindicato que representa essas escolas, não é? E essas escolas têm que sentir confiança no nosso trabalho, sabe? Tem que saber que nós estamos com um jurídico aqui, atento a tudo, a que possa ajudá-las, um pedagógico que traga as informações certas. Olha a inclusão. Inclusão não é fácil, você sabe o trabalho de orientar as escolas com toda essa parte de inclusão e outras coisas mais, não é? Agora nós estamos tendo aí, né, vou até convidar, você conhece bem o professor Eugênio e o doutor Diego, que são da FENEP, para fazer também aqui, trazê-los para São Paulo, para falar um pouco dessa parte, dessa mudança previdenciária aí, né, que parece que está deixando todo mundo assim, um pouco preocupado. E tem assuntos assim pendentes que a gente pretende trabalhar, voltar a oferecer para as nossas escolas. Eu não vivi essa experiência que tu estás vivendo, apesar de ter sido presidente do Sinep-RS, que é um sindicato bem menor, mas eu recebi o mandato do nosso amigo professor Osbino, um sindicato extremamente organizado, funcionando, então eu não passei por esse perrengue que tu passou e tu estás passando aí de receber o sindicato necessitando essa reestruturação, digamos assim. Reestruturação completa. Eu sei que não vai ser fácil, é o que eu peço para o pessoal, gente, me dê tempo, porque tudo a gente tem que fazer e fazer bem feito, não é? Não é fazer mais ou menos. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Tudo que é para fazer bem feito, a gente sabe que vai levar tempo, mas nós vamos devagar e vamos caminhar para chegar lá, se Deus quiser. Eu tenho certeza, Marlene, se isso está nas tuas mãos, e eu vou dizer de novo, é a Mulher Maravilha mesmo, para poder resolver essa situação e poder encaminhar bem as ações, porque a gente sabe que, eu vou repetir, né, o que acontece em São Paulo acaba reverberando para todo o Brasil. E normalmente as coisas acontecem primeiro em São Paulo e acabam depois acontecendo nos demais estados da federação. Minha amiga Marlene, muito, muito obrigado. Nós temos mais uns 2 minutinhos aí, se tu quiseres fazer alguma colocação final, alguma fala final. Tem mais 2 minutinhos antes da gente encerrar, porque o Eduardo, tu viu, ele fica buzinando aqui no meu ouvido, né? Dizendo, Bruno, tem que terminar, olha o horário, tem que entrar o próximo programa. Mas, de qualquer maneira, eu sempre deixo 2 minutinhos finais para uma despedida, para uma fala final, e quero te agradecer muito por ter estado com a gente aqui hoje. 1 minuto, então. Olha, não, pode ser meu beijo para você, meu abraço, meu muito obrigada, sabe? Foi um momento gostoso, mas sempre é muito bom conversar com você, Bruno. Você sabe disso, que eu te admiro, te quero muito bem, há muitos anos que a gente se conhece, né? Agradeço ao Eduardo aí, que teve essa paciência toda, né, Eduardo, de estar com a gente, e deixo o meu abraço carinhoso a todos do Anaí, meu professor Osírio, a Dalpiá, a Sônia, a todos que eu sei que talvez estejam, né, nos prestigiando nesse momento, o meu abraço, meu muito obrigada. E, Bruno, eu conto com você, eu sei que você tem muito para me ajudar nessa minha caminhada aqui no Sindicato de São Paulo. Tá bom? Eu te agradeço. Que legal. A oportunidade. Vai ser um grande prazer poder auxiliar uma pessoa tão querida como tu é, tão competente e que está ocupando o lugar que merece, a cadeira que merece agora na presidência dos sindicatos das escolas particulares aí de São Paulo. Muito obrigado, Marlene Schneider, quem esteve com a gente essa noite. Semana que vem voltamos com mais um RS Educação. Tchau, tchau, muito obrigado. Até segunda-feira que vem.